Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer aqui no YouTube. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like e, por favor, deixe um comentário porque eu leio todos e respondo sempre que possível. Pernas, cabeças humanas, e cada parte se movia independentemente do corpo, como se tivesse vontade própria. Centenas de bocas se moviam ao mesmo tempo, cada uma expressando o seu sentimento. Eram dor, ódio, súplica, uma cacofanha de vozes bizarras que gelavam até mesmo a água. O grito estridente ecoava pela sala, a maga Raven que se gabava do seu conhecimento, o anão experiente, o carregador misterioso. Todos estavam paralisados pelo horror. Simplesmente apenas Bijó e Ainá se mantinham calmos diante daquela monstruosidade. O que eles estão fazendo? Olhando o seu grupo, de repente a criatura lançou um golpe. Era uma massa de carne e ossos lançada em direção ao grupo, que então explodiu com uma chuva de sangue e vísceras. Ainá, protegida com sua espada, saiu ilesa, mas o anão, por outro lado, não teve a mesma sorte. O ácido que saiu dos corpos, que explodiram, passou por um pequeno espaço em seu capacete e atingiu seus olhos. Em um instante, o anão estava incapacitado. Ele gritava: "Meus olhos! Meus olhos!" A maga ainda vomitando, sem sequer ter condições. Nosso protagonista pensava que as coisas seriam muito mais fáceis se o grupo estivesse totalmente pronto para combate. Mas naquele momento, com a maga e o anão incapacitados, tudo se mostrava muito mais complicado. Foi então que ele gritou a Ainá: "Pegue o anão, leve-o para trás, proteja a maga." Com o escudo e a massa em sua mão, ele se preparou para enfrentar o golem de corpos. Não havia outra escolha. Ele não queria chamar atenção, mas alguém precisava assumir o controle daquela situação. O padrão de ataque era muito parecido com o que ele tinha jogado. O monstro atacava aqueles que estavam longe, e para aqueles que estavam perto, ele tentava agarrar e comer. Usando aquelas centenas de braços que brotavam de todo o seu corpo, contorcendo-se como tentáculos, Ainá gritava preocupada com o Bijó. Enquanto isso, ele não podia chegar muito perto. Afinal, o monstro poderia atacar o grupo que estava sendo protegido lá atrás. Nosso protagonista precisava ganhar tempo, até que o grupo voltasse para a batalha. Cada vez que uma bomba de cadáver voava em sua direção, ele rolava para um lado e criava uma nova distância, levantando o escudo para se proteger do resto dos ácidos que voavam em sua direção. E depois de várias esquivas, nosso protagonista escutou ao fundo a maga recitando uma magia. O mar de fogo então veio varrendo toda a área, acompanhada de gritos dos corpos que estavam montoados. A estratégia usual para lidar com esse tipo de monstro era usar tochas e ir queimando aos poucos. No entanto, com esse feitiço, apenas um golpe foi necessário para acabar com toda a casca do golem de corpos. A segunda fase, então, havia entrado no modo golem de esqueletos. O golem era um monstro de rank 7, mas, considerando que só a pele fosse arrancada, ele não era um monstro tão forte que 2 bárbaros não pudessem dar conta. O formato do monstro diminuiu drasticamente, e agora ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. As pilhas de cadáveres que estavam em volta queimaram e derretiam. Apenas os ossos restavam. Ainari e Bijora atacaram com toda a força. Os ossos eram duros e se partiam, dando acesso ao núcleo mágico no peito do monstro, que se quebrou com apenas um ataque. Um rastro de luz negra brilhava enquanto flutuava no ar. Ainari instintivamente disse: "Bijora é uma essência." Bijora acenou positivamente com a cabeça, perplexo com o que tinha acabado de vir à sua frente. Uma fenda não é nada mais do que um baú de tesouros. Monstros de elite que geralmente não aparecem lá fora com muita frequência, aqui na fenda são muito comuns. Loot dos guardiões, assim como todos os outros itens desejados por exploradores, são muito comuns aqui dentro, mas a principal atração dessa fenda
São as taxas de drop de essências que são exponencialmente maiores do que lá fora. Na verdade, se você olhar para a probabilidade, não é estranho ver essa essência ter dropado desse monstro aqui e agora. Ainari então questionou: o que vamos fazer? Bijora, em pensamentos, ficava se perguntando a mesma coisa. Afinal, o acordo era que eles poderiam ter pego outras essências que não fossem do guardião. Mas eles tinham feito isso tudo sozinhos. Eles poderiam ter conseguido mais. Bem, originalmente o nosso protagonista queria ter as duas essências. A do espectro da morte por causa do seu poder regenerativo e do lobo quimera para aumentar sua força muscular. Mas neste momento ele estava diante da essência de um golem de corpos que aparecia apenas aqui na tese dela de sangue. A dificuldade de se obter tal essência era extremamente alta, e os atributos básicos eram muito bons para quem é tanque. Os ganhos que ele tinha por meio das estatísticas eram extremamente valiosos, mas a habilidade principal era o problema. Fazia com que o sangue se tornasse ácido. Se o personagem fosse ferido, iria reduzir drasticamente a durabilidade dos equipamentos. A outra habilidade era a explosão de carne, que criava uma explosão extremamente poderosa de qualquer parte do corpo, mas em troca, consumia a vida do personagem. Em resumo, a essência era muito boa, mas sairia muito caro no que se referia a equipamentos e poções. No jogo, nosso protagonista dava essa essência para qualquer outro NPC, que era um grupo, ou seja, ele praticamente jogava fora, mas agora era diferente. Seria simplesmente um desperdício jogar tal essência com um nível de realidade tão grande. Fora nosso protagonista pensou em uma possibilidade, mas será que ele poderia trocar com a maga? Afinal, o nível de realidade dessa essência era tão grande quanto o do chefe final. Tendo feito tal julgamento, ele virou-se para a retaguarda e testemunhou uma cena que poderia ser resumida como uma bagunça total. O anão estava no chão, sentindo as dores de uma poção que ele havia tomado. A maga estava visivelmente acabada. Foi quando ele perguntou o que estava acontecendo. O carregador respondeu: ela está sofrendo por ter lançado uma magia força. Nosso protagonista sabia que ela estava se referindo a tal quebra de círculo, que é uma condição que acontece quando uma conjuradora falha na sua conjuração. Após uma expressão mais detalhada, a maga estava literalmente vomitando sangue devido àquela situação. O anão foi o primeiro a se recuperar. Envergonhado, ele dizia: as coisas poderiam ter ficado muito piores se não fosse vocês dois. Sem demonstrar humildade, o protagonista logo respondeu: fico feliz que você tenha entendido isso. Nosso protagonista estava fazendo um caminho para conseguir garantir uma troca da essência do Golden. O anão continuava dizendo: é realmente constrangedor. Eu costumava pensar que eu tinha visto de tudo na minha vida. Mas aquele monstro me afetou de uma tal forma. Todos ali tinham força suficiente para derrotar aquele monstro. Mas, devido à mentalidade que cada um tinha, eles quase perderam. A maga então recobrou os sentidos. Cerca de 10 minutos depois, ela não demonstrava aquela atmosfera arrogante que era realmente. Bjorn já sabia que era hora de falar sobre negócios. Então ele virou para ela e disse: nós cuidamos dos Golden. A maga então respondeu: sim, eu sei. Eu exagerei um pouco na magia, mas ainda bem que foi suficiente para ajudá-los. Nosso protagonista, ainda pensativo, ficou surpreso com a resposta dela. Em vez de agradecer, a primeira coisa que ela menciona é sua própria conquista. Nosso protagonista precisava reverter aquela situação e tornar o ambiente favorável para uma negociação. Caso contrário, ele não teria como aproveitar. Bjorn insistia no fato de que ele e Einar tinham salvo os outros. Ela concordou acenando com a cabeça, mas com um sentimento de raiva. Para ela, parecia vergonhoso ter sido salva por dois bárbaros. Com segundas intenções, o nosso protagonista queria deixar claro que ela não tinha opções, essências, itens numerados, pedras da fenda. Esses são os 3 possíveis drops do guardião. Quando nosso protagonista perguntou pela primeira vez, eles olharam com desdém e perguntavam se eles estavam tão gananciosos para... Mas agora, nesse momento, sem rodeios, ele foi direto ao ponto. Nós ficaremos com a pedra da fenda. Após as falas de Bjorn,
Todos ficaram se estranhando em silêncio. Afinal, paciência é a base da negociação. O anão logo concordou. Se não fossem esses dois bárbaros, eu estaria morto. Enquanto o anão expressava sua gratidão, a maga cortou eles e disse: Mas eu discordo. Não era como se ela tivesse contra as falas do anão. Foi quando ela então completou: Se a pedra da fenda cair, eu acho que poderemos pelo menos te dar uma chance de participar. Na cabeça de nosso protagonista, os dois bárbaros haviam ganhado uma chance, uma oportunidade de participar do drop. Bom, de qualquer forma, ele conseguiu o que queria. Depois de aumentar as suas chances de troca, ele finalmente disse: O golem de corpos dropou uma essência. Naquele momento, todos ficaram boquiabertos com a revelação. Era improvável que algo tão raro havia sido dropado naquele momento. Na cabeça da maga, ela acreditava que essa essência dos golems era mais rara do que a do próprio guardião. Afinal, existem poucas delas, e até mesmo a guilda dos exploradores não entendia muito bem as propriedades daquela essência. Os olhos da maga estavam brilhando com sede de pesquisa. Mas nosso protagonista já esperava por tudo isso. Foi quando ele apresentou a proposta que estava segurando até aquele momento. Se você quiser, eu te dou a essência do golem, mas se conseguirmos a essência do guardião, ela será minha. O que você acha? Disse Bijone, encarando a maga. A maga, por sua vez, estava confusa. O nosso protagonista estava abrindo mão de uma essência garantida por uma que dificilmente iria dropar. No entanto, nosso protagonista tinha uma resposta autoritária. Iria assumir o risco. A maga, com o rosto de felicidade, disse: Ok, então, na verdade, a essência do golem é muito mais interessante para mim. Com o rosto satisfeito, nosso protagonista comemorava o trato. Foi quando o anão fez a pergunta bem pertinente para aquela ocasião. Senhorita maga, ouvi dizer que os magos não podem absorver essências, então como você vai levá-la? Vai dar para o seu carregador? A maga logo respondeu: Não. A maga então arrancou um tubo de ensaio da bolsa do carregador. Mesmo que eles não absorvessem as essências diretamente no corpo, eles ainda poderiam levá-las para fora. Mas a maga Raven parecia valorizar demais aquela essência. Enquanto ela recitava um pequeno feitiço, a essência foi sugada para dentro do tubo de ensaio. Ela cuidadosamente embrulhou o item e guardou adequadamente na mochila. Então vamos sair desse lugar horrível, disse ela. O anão, concordando, falou: Estava apenas esperando você dizer isso. Logo eles subiram as escadas. Embora o lugar cheirasse mal, nada era comparado ao fedor da arena do golem. Depois de caminhar por cerca de 30 minutos, chegaram ao destino, uma espaçosa câmara de pedra. O anão questionou: Não se parece com uma estátua de gárgula. O que é isso? A maga não sentia poder mágico algum, então deduziu que se tratava de uma estrutura simples. Afinal, estruturas demoníacas estavam na parte, e o chão estava cheio de crânios. Como se não sentisse aquela atmosfera assustadora, a maga Raven foi examinar o local. Então, ela empurrou uma pedra, como se fosse um clique de um mecanismo, e um livro caiu do teto, um grimório de magia negra, um item que era vendido por um preço extremamente alto nas lojas da cidade. Já o nosso protagonista ficou decepcionado. Ele pensava em voltar àquele local mais tarde, justamente porque ele acreditava que a maga não sabia sobre aquilo. Vendo a maga pegando todo o loot sem dividir com ninguém, ele ficava com mais raiva ainda. Mas nosso protagonista ficava intrigado de como ela sabia de todos esses, mas não sabia do chamariz lá fora. Vamos continuar andando, dizia ela, saltitando de felicidade por ter pego o livro, enquanto caminhavam pela passagem, caçando monstros pelo caminho. Estátuas de gárgula, lobos quimera e cavaleiros esqueletos apareciam. Foi então que o segundo boss apareceu. A maré de sorte que eles estavam tendo até agora era muito estranha. Depois de dropar a essência do golem, eles se depararam com um outro mini-boss, que naquela posição podia ser encontrado em 3 atributos diferentes: ódio, tristeza e desejo. O tipo tristeza emitiu uma névoa que causava delírio em todos os participantes do grupo. Tinha uma habilidade muito irritante mesmo no jogo. O ódio usava a habilidade Corte da Alma, que reduziu os níveis dos adversários.
tornando-se às vezes mais difícil de todos para se enfrentar. E por sua vez, o que estava diante deles era justamente o mais fácil, o tipo saudade. Ele só tinha uma habilidade, que era drenar vida, que restaurava sua própria vida para cada acerto que ele desse. Habilidade essa que a maga podia simplesmente cancelar. A maga não perdeu a oportunidade e logo lançou a magia. Todos foram para cima com seus melhores golpes. Assim que o cavaleiro caiu, outra essência apareceu. Será que a sorte do nosso protagonista realmente havia mudado? Outra essência em seguida havia acabado de cair. Nosso protagonista finalmente começou a acreditar que ele estava tendo sorte e que poderia sonhar com a tal essência do guardião. Todos lhe desejavam parabéns. Afinal, aquela essência era deles. Isso significava que ele ou Ainar iriam receber. Ele sabia o que fazer e naquela hora ele disse: Ainar, você fica com ela. Nosso protagonista estaria mentindo se ele falasse que não queria. Pensando no ponto de vista de um jogador experiente como ele era, aquela essência era perfeita para Ainar. Afinal, a habilidade de absorção vital funcionava muito melhor com espadas, e ele, nosso protagonista, queria focar apenas nos escudos. No final, ele sabia que poderia contar com a Ainar, e pela sua personalidade honesta, ela seria uma companheira muito valiosa para ele. Pensando nessas possibilidades, ao invés de ser impaciente, seria muito mais eficiente tornar as espadas fortes e então procurar escolher melhor as essências para ele no futuro. Ainar agradeceu e foi de encontro à essência, jurando retribuir aquela gentileza no futuro. Quando Ainar pegou a essência, a mudança foi drástica e imediata. No entanto, ele não teve tempo de avisar sobre os efeitos colaterais da essência. A Ainar, desesperada, gritava: Por que vocês estão tão grandes? Até vocês cresceram. A altura da Ainar, que era de exatamente 2 metros, diminuiu drasticamente num instante e caiu para 1,70 m. Este era o efeito básico da essência do Cavaleiro Esqueleto. Em troca de um aumento significativo na densidade óssea, a altura era reduzida. Foi então que o Bijor disse: Você que ficou pequena, Ainar. Ainar não aceitava. E então a maga, que gostava de explicar as coisas, passou as informações que eram conhecidas naquele mundo. Ainar havia recebido 2 novas habilidades. Uma passiva, em que todas as habilidades e efeitos negativos são reduzidos pela metade, e uma habilidade que fazia com que o usuário aumentasse temporariamente o poder de regeneração toda vez que fosse atacado por um monstro. A maga continuava: Não se preocupe, você não perdeu sua força, apenas ficou um pouco menor. Mas antes mesmo que a maga terminasse a sua explicação, a Ainar gritava: Eu estou arruinada, eu estou arruinada. Ninguém vai me considerar mais como uma guerreira. A maga, tentando ajudar, disse: Você está muito mais bonita agora, enquanto observava a Ainar gritar. Isso significa então que eu sou uma guerreira. Ela simplesmente caía no choro, mas nosso protagonista tentou minimizar a situação. Afinal, ele se sentia culpado. Calma, Ainar. Você está muito mais forte agora, isso já não é o suficiente. Nosso protagonista era o único que tentava consolá-la de alguma forma. Os outros eram como sociopatas, ocupados conversando entre si, ignorando a infelicidade de um de seus companheiros. O anão ria e dizia que se eu tivesse pego a essência estranha, eu me tornaria invisível. A maga só pensava em seus estudos. Bijone ainda continuava insistindo: A Ainar, não fique triste. Foi quando, de repente, o monstro interrompeu a conversa deles. Era um espectro da morte. No entanto, talvez porque todos estivessem curiosos sobre a transformação de Ainar, todos deram um passo atrás e expressaram sua intenção de observar. Bijone, naquela hora, gritou: Vai, Ainar, teste sua essência. Ela, com o semblante extremamente desanimado, disse: Eu ainda preciso mostrar meu trabalho certo. Foi então que ela levantou sua espada e, com um som totalmente desanimado, acertou o monstro. Sua espada fez um som de corte e não um som de impacto. O espectro da morte, que costumava receber dezenas de golpes, morreu em apenas um. Aquele golpe atravessou o crânio duro e atingiu o cérebro.
Veja, Ainar, você ficou mais forte, gritava Bijoni. Então eu ainda sou uma guerreira. Você não é simplesmente uma guerreira. Você é a guerreira mais forte e ali ficaram eles. Finalmente ela se animou. O seu equilíbrio com a espada não era muito, porque ela havia perdido peso, mas ela se tornaria muito mais forte quando se acostumasse com seu novo corpo, recuperando sua motivação. Ainar realmente continuou eliminando todos os monstros que via pela frente, mas, infelizmente, até aquele momento, nenhuma outra essência caiu. Mas nosso protagonista ainda tinha esperança. Eles tiveram sorte até agora. Justo quando esse pensamento estava passando por sua cabeça, o anão sorrindo se despedia dos demais. Bom, pessoal, me diverti muito com vocês, mas agora está quase acabando. A maga, pouco triste com a situação, afinal era o último boss que eles iriam enfrentar, também disse: esta é minha primeira vez no labirinto, mas entendo por que tantas pessoas se aventuram aqui. Foi muito divertido. Naquela atmosfera que parecia de despedida, o nosso protagonista sentiu algo estranho, como um calafrio. Afinal, tudo estava muito bom até aquele momento. Ele tinha dropado muito loot, ele tinha conseguido uma essência para Ainar. Mas, parando para pensar, até aquele momento da história, ele nunca teve sorte, porque aquilo estava acontecendo com ele até aquele momento. Afinal, se alguma coisa acontecesse, o que seria? O anão então agarrou a maçaneta e disse: vamos entrar, pessoal, com um sorriso no rosto. Enquanto o anão abria a câmera, nosso protagonista observava cada pequeno ponto, só que ali estava diferente. Foi então que ele encontrou. Fecha a porta! Gritava Abijó desesperado, sem entender o que estava acontecendo. O anão questionou. O quê? Do que você está falando? Era tarde demais. O barulho ensurdecedor saiu daquela porta. Ao mesmo tempo que a porta se abria, o local começou a tremer. E então, bem no centro da espaçosa câmara, uma figura escondida na escuridão se revelou. Apenas a maga Raven percebeu a gravidade da situação. O guardião da fenda havia mudado. Em vez do Cavaleiro da Morte, o Senhor da Cidadela de Sangue havia despertado de seu sono profundo. O monstro do tipo chefe, Rank 5. Um verdadeiro monstro. Forte, tanto com magia negra, como em combate corpo a corpo. Um monstro raro encontrado apenas no 6º andar. Ele não era um monstro comum. Era uma variante rara. Um monstro nomeado com inteligência. Ele tinha nome e história. Uma voz macabra então saía de sua boca. Faz muito tempo que não vejo nenhum ser vivo. Seu nome era Duque Vampiro Cambornir. Para você entender melhor a classificação dos monstros em Dungeonstone, existe uma pequena classificação, na qual você consegue categorizá-los em 4 grupos principais. Primeiro, variante. Os goblins encontrados no 1º andar possuem variantes do tipo arqueiro e espadachim, todos da mesma raça, mas com classes distintas. Nós temos a segunda opção, que são as espécies superiores. O Espectro da Morte, por exemplo, que foi encontrado na Terra dos Mortos, se encaixa muito bem nessa categoria, lembrando que esse lugar é um pouco relativo, já que os monstros que estiverem acima da média para aquele andar também são considerados espécies superiores. Nós temos em terceiro lugar as espécies raras, monstros esses que se escondem em locais específicos, como o Golim de Corpos enfrentado dentro da Cidadela de Sangue, que tornam a sua localização um desafio muito grande para ser encontrado. E no quarto, nós temos a variante avançada rara. Estes são os monstros nomeados. Os monstros esses que possuem suas próprias histórias e o seu próprio nome. O principal problema dessa classe é o seu poder de manifestar essências. Ou seja, ele pode usar poderes e essências de outros monstros, tornando o oponente muito mais formidável e desafiador para qualquer jogador. Foi por esse motivo que o nosso protagonista não pensou sequer 2 vezes antes de correr o mais longe possível. Ele não tinha todas as informações sobre o chefe, mas sabia que tinha um grande problema. Enquanto corria, o anão se questionava como o vampiro estava naquele local, mas nosso protagonista estava tão desesperado que apenas gritava:
Pare de reclamar e corra. A maga que estava no colo do carregador analisava aquele turbilhão de informações e chegou ao mesmo pensamento de Bijon. Um guardião e uma variante avançada. Isso nunca aconteceu antes. Nosso protagonista já tinha conhecimento de que esse fenômeno acontecia em outras fendas acima de Andar, mas não ali. O nível de raridade daquele monstro era tão grande que nem mesmo nosso protagonista tinha encontrado ele dentro do jogo. Foi quando a maga questionou: "É mesmo? Como que você sabia disso tudo, Bijon? Você nos mandou fechar a porta, não foi?" Bijon ficava indignado. Maldita curiosidade dos magos. Nem mesmo toda aquela situação acalmava aquela maga. Nosso protagonista tentava cortar o assunto, desconversar. Ele precisava dar uma resposta mais convincente para ela. Então ele disse: "Eu apenas senti que aquilo era diferente e mandei correr." Antes que as coisas ficassem ainda mais irritantes para o nosso protagonista, ele olhava ao redor e cortou a conversa. Mas, se fosse para responder, foi graças à cor incomum da maçaneta que ele havia notado tal diferença. Nosso protagonista havia tentado centenas, milhares de vezes recriar os mesmos passos que ele havia visto no vídeo, mas nenhuma funcionou. Na gravação que o jogador havia postado, tinha uma única peculiaridade. Se Bijon não tivesse tão animado, com toda a sorte que ele havia conseguido até aquele momento, ele teria percebido antes mesmo de abrir a porta. Bem, não havia sentido pensar nisso agora. Nosso protagonista então continuava gritando: "Precisamos encontrar a luz e correndo." O anão respondeu: "Mas que luz? O céu é vermelho." Essa era a única chance que eles tinham, antes que nosso protagonista terminasse. Uma explicação viável, uma voz arrepiante, ecoava pelos labirintos, que convidados antes, foi então que ele apareceu. Ele estava numa forma de névoa, não como o humano, era uma das dezenas de feitiços de magia negra que ele possuía. O nosso protagonista odiava monstros que usavam magia, afinal, eles eram fortes demais. Bijon imediatamente chamou a maga. "Raven." Ela gritou: "Todos fechem os olhos." A maga já havia terminado de conjurar. Explosão radiante. Um feitiço de suporte usado como efeito cegante. Um feitiço tão forte que, mesmo com seus olhos fechados, foi possível que claramente ver o flash de luz intenso. Ainar logo gritou: "O vampiro está indo embora." Assim que nosso protagonista abriu seus olhos, a fumaça negra que estava o perseguindo havia desaparecido. Após cancelar a magia do Duque Vampiro, a próxima habilidade que teleportava o corpo real para a sombra também havia sido cancelada. Eles haviam ganhado pelo menos 3 minutos com essa habilidade. Foi quando alguém gritou: "Bijon, a maga!" Ela desmaiou, virando-se imediatamente para a maga. O carregador desesperado. A maga havia desmaiado como se tivesse sofrido algum dano interno. Sangue escorria por seus lábios, mas aquilo era muito confuso, já que o vampiro não podia usar qualquer outra habilidade enquanto estava em formato de sombra. Então ele percebeu. O Duque Vampiro era uma variante avançada, o que permitia a ele usar poderes de outros monstros. No vídeo, o jogador que encontrou o Duque Vampiro havia sido eliminado instantaneamente. Por isso ele não sabia quais eram as outras habilidades que aquele monstro possuía. Várias possibilidades passavam em sua mente, mas eles precisavam sair dali o mais rápido possível. Então ele chamou a atenção de todos. "Precisamos sair daqui." Agora o anão questionou mais como. A maga era a única que sabia o caminho. O nosso protagonista, chamando a responsabilidade, disse: "Não se preocupe, eu sei o caminho." O anão, impressionado, disse: "O quê? Essa é realmente sua primeira vez aqui, Bijon?" Com o rosto cheio de dúvidas, disse: "Eu memorizei, me sigam." Na verdade, ele já havia estado ali centenas de vezes. Bijon queria a todo custo encontrar aquele Duque Vampiro dentro do jogo. Ele era um visitante realmente frequente daquela fenda. Ele assumiu a liderança sem permitir qualquer outra pergunta. Sobreviver agora era uma prioridade. Eles corriam e seguiam sem questionar todos os comandos de Bijon.
Foi então que a saída finalmente estava à sua frente. Nosso protagonista sentiu então um calafrio. O Duque Vampiro havia os alcançado. Todos estavam ofegantes, mas ninguém havia ficado para trás. Ele podia ver o rastro de fumaça. Era hora de se concentrar e fazer o que eles podiam fazer no momento. Corra, vamos sair. Bijon ouvia o som de algo bem atrás deles, mas em um surto de energia, ele corria cada vez mais até finalmente chegar à superfície. Felizmente, ninguém ficou ferido. Todos olhavam para trás, assustados, com os olhos fixos nas escadas, observando a fumaça se dissipar na luz. No final, eles só haviam ganhado um pouco mais de tempo, mas estavam felizes por estar vivos. O anão, buscando fôlego, falou: Bijon, você realmente memorizou o caminho? Essa é sua primeira vez aqui? Einar, com um olhar orgulhoso, respondeu: É claro. Ele conseguiu memorizar porque ele é um grande guerreiro. No entanto, na cabeça de nosso protagonista, ele só pensava em quanto tempo ele tinha, embora ele não soubesse o tempo exato. Olhando para o céu, ele sabia que faltavam poucas horas para o pôr do sol. O tempo claramente não estava a seu favor. Eles precisavam terminar seus preparativos antes que o vampiro saísse de sua toca. Assumindo a liderança do grupo, nosso protagonista então disse: Não temos muito tempo. Precisamos carregar a maga, vamos? Com medo, o carregador foi contra e questionou: Precisamos deixar a maga descansar. Bijon respirou fundo, buscando paciência, e falou com firmeza: Vocês querem morrer aqui? Levante agora se quiser viver. Vamos para as muralhas. Então ele virou diretamente para o carregador e disse que você precisa proteger a maga, mesmo que custe a sua vida. O carregador, suando um pouco mais confiante, apenas confirmou com a cabeça. A fraqueza dele poderia atrapalhar todos os outros, e para a batalha que estava por vir, todos eram necessários. Afinal, essa era a única chance que eles tinham. Assim, eles foram até as muralhas. A maga foi tratada com poções, mas levaria algum tempo até ela acordar. Agora Bijon precisava resolver aquele pequeno problema. Só restava mais uma coisa. Foi então que ele arrumou uma desculpa qualquer. Antes, ele não teve escolha, a não ser ignorá-la, para não chamar a atenção. Mas dessa vez, ele precisava daquele item. A fonte estava seca e cheia de pedregulhos. Após quebrar a estátua, Bijon basculhou os escombros, e lá estava a lágrima da deusa. O conteúdo correspondia ao que era no jogo. Um item extremamente valioso, um ótimo item para curar, e muito forte para atacar monstros do tipo demônio. Quando ele voltou, após guardar seu prêmio na sola da bota, a maga Raven havia recuperado os sentidos. O que aconteceu com o vampiro? Perguntou ela. Bijon logo respondeu: Conseguimos escapar, mas ele provavelmente aparecerá assim que o sol se pôr. Ainda sentindo dor, ela franzia a testa, concordando. Nosso protagonista estava muito preocupado em saber o que aconteceu com a maga. Quando ela usou aquela magia, então ele perguntou: O que aconteceu com você? Por que você desmaiou? Raven tomou um gole de poção que o carregador lhe entregou como se fosse água engarrafada, e respondeu com uma voz fraca: Eu não tenho certeza. Provavelmente foi a troca de dano. Nosso protagonista logo entendeu e ficou assustado. Mas das piores das situações, aquela era a melhor. Eles haviam tido sorte, pois o vampiro podia pegar qualquer essência de qualquer monstro. Seja ele igual ou superior, o nível de dificuldade seria extremamente aumentado. A maga Raven então agarrou o colarinho sobre o peito, com uma expressão dolorosa. Vê-la assim, fez Bijon se sentir mal por um momento. Quanto tempo você precisa para se recuperar, maga? Ela respondendo: Uma recuperação completa seria impossível, mas 20 minutos eu consigo lançar 5 magias de 7 rank. Para nosso protagonista, aquilo não era o suficiente. Foi então que ele perguntou: Você conhece alguma magia com atributo Sol? A maga, encarando Bijon, respondeu: É muito ruim perguntar ao mago sobre o seu repertório de feitiços. Você sabia, bárbaro?
Era claro que nosso protagonista sabia sobre as etiquetas daquele mundo. Mas naquele momento, Bijoni era um bárbaro, no ápice de sua grosseria, sem nenhuma tradição cultural. Olhando para Bijoni, que claramente dizia, e daí? A maga Raven apenas suspirou e respondeu: eu poderia conjurar sim uma habilidade chamada Esfera Solar. A esfera solar era muito semelhante a uma bola de fogo que usava o atributo necessário, o Sol, em vez de fogo. Bijoni, ainda insatisfeito, perguntou: você ainda consegue usar o atributo reforço nessa skill? Se eu tivesse pelo menos mais 10 minutos, eu conseguiria, certo? Com essas informações, nosso protagonista precisava lutar por 30 minutos inteiro, até que a maga juntasse mana suficiente para lançar a magia com reforço. De repente, a maga se deu conta, mas espera só um momento, porque o Sr. Bijoni está agindo como o líder do grupo. O anão apenas seguiu o fluxo, quando Bijoni naturalmente assumiu a liderança, mas a maga não aceitaria isso tão facilmente. Bijoni então perguntou: e então, quem é mais qualificado do que eu para tal fato? A maga olhou ao redor, balançou a cabeça em negativa, convencida com a situação. É realmente o anão. Após ter visto que o nosso protagonista era capaz, sorriu e falou: eu confio nesse bárbaro. Eu tenho bons olhos para julgar. A maga Raven estava curiosa sobre o que havia acontecido enquanto ela estava inconsciente. Mas, infelizmente, eles não tinham tempo para tal conversa. De repente, um vento frio soprou. As sombras que cobriam a terra se condensaram, tornando-se mais densas. A noite havia chegado, e eles não tinham local para recuar. O sol, até então obscurecido pelas nuvens vermelhas, finalmente mergulhou além do horizonte. Simultaneamente, um homem de pele pálida se materializou sobre o luar rubro. O recém-chegado homem lançou um olhar pálido para as ruínas da cidadela, antes de fixar os seus olhos penetrantes no grupo em que ali estava. Mal consigo suportar olhá-los. Vocês sabem o porquê? Para ser sincero, o nosso protagonista sabia muito bem da história, mas cada minuto que ele conseguisse ganhar seria primordial. No entanto, os olhos do vampiro brilhavam. Infelizmente, a minha sede de sangue se tornou insuportável. Mesmo diante a tantos componentes, o vampiro, como se possuído, gargalhava de forma estridente e descontrolada. Suas unhas, a principal arma do vampiro, já se projetavam para fora com um som agudo e cortante. Em algum momento, apenas a loucura permaneceu em suas pupilas, emitindo um brilho carmesim. Aquilo era exatamente como no jogo. Não importava o quão inteligente fosse o monstro. Nunca havia um diálogo além do programado. E ali todos estavam em formação, prontos para a batalha. O Bijoni virou para trás e deu a ordem: Tarve, pega a Rave e vá para bem longe. O instinto assassino que emanava daquele monstro era tão forte, suficiente para paralisar qualquer outra pessoa. Surpreendentemente, dessa vez, todos estavam preparados para a batalha. No mesmo instante, a forma do vampiro se dissipou. O anão tomou a liderança e ergueu seu escudo. O monstro veio com toda velocidade. Uma explosão de poeira se espalhou ao redor, com um estrondo ensurdecedor. A força do impacto foi extremamente violenta. O anão sorria enquanto encarava o monstro. Não recuava um único passo. Não era porque seus atributos eram muito maiores do que o vampiro. Muito pelo contrário. Tudo aquilo era graças à habilidade de uma essência chamada equilíbrio de peso. Uma habilidade de um monstro de rank 7, o Troll de Ferro. Como a essência daquela empurrões. E não surtia um efeito enquanto ele estivesse com os pés em contato com o chão. E também a absorção de impacto. Outra habilidade extremamente poderosa, muito boa para tanques. Os ataques do vampiro não paravam, e os golpes cada vez mais fortes batiam no escudo do anão. Bjorn então liderava o grupo gritando: Einar, eu fico com a direita. Eles se conheciam tão bem que podiam ler os pensamentos um do outro apenas com um olhar. Bjorn correu para o lado enquanto Einar avançava pelo outro. Einar então atacou com toda sua força usando sua espada. O vampiro, talvez com um requisito de razão, recuou, evitando o golpe direto.
Bjorn aproveitou a distração e se posicionou exatamente atrás do monstro, o parando com o escudo e logo em seguida golpeando com a massa. No entanto, o Duque Vampiro sequer sofreu dano. Muito pelo contrário, quem sentiu dano foi Bjorn, onde seu braço tremia após um impacto. Após recuar, o grupo já estava pronto novamente. De repente, enquanto o vampiro os observava à distância, seu corpo rapidamente se dissolveu em centenas de corvos. O anão, novamente tomando a frente, gritou: "Fiquem atrás de mim!" Naquele momento, o anão ativou outra habilidade, a Armadura Viva, capaz de restaurar e potencializar os equipamentos usados pelo anão. Seguindo as ordens, Einar e Bjorn se posicionaram bem atrás dele. Foi então que os corvos explodiram como bombas de sangue em todos os locais. As explosões em si não eram tão poderosas. No entanto, eles não conseguiam evitar o sangue que espirrava por toda parte. Claro, não era como o Golem de Corpus, em que o sangue era ácido. Mas, considerando o próximo ataque, aquilo era muito preocupante. De repente, Einar gritou: "Bjorn, mas o que é isso?" Uma tatuagem vermelha estava gravada em sua testa, encharcada de sangue, e uma luz brilhante emanava dela. Uma mensagem do sistema então apareceu. O personagem foi designado como sacrifício. A força física do Duque Vampiro Cambormir aumenta proporcionalmente ao número de sacrifícios num raio de 100 metros. Bjorn cerrou os dentes, ignorando as informações de registro do jogo que de alguma forma surgiam em sua mente. A figura do vampiro lentamente se recuperava após a explosão dos corvos. Agora ele estava mais fortalecido do que antes, seria ainda mais difícil lidar com ele. O problema era que o Duque Vampiro tinha outras habilidades tão apelonas quanto o selo de sacrifício. Ele também tinha a habilidade imortal. Habilidade essa que aumentava o poder de regeneração à medida que fosse sofrendo ferimentos, além do dono de sangue, capaz de absorver as habilidades do oponente enquanto consumia o seu sangue. Poderes extremamente roubados provenientes da raça vampiro. Eles precisavam de tempo e tinham que resistir mais e mais. No entanto, faltava muito para os preparativos da maga. Perdido em seus pensamentos, não percebia que a luta continuava acontecendo. Ao invés disso, ele se lamentava de como um vampiro era tão forte, fazendo com que no jogo a maioria dos jogadores parassem de jogar antes mesmo de chegar no 6º andar. Ficou então que Einar gritando interrompeu seus pensamentos. Bjorn, Bjorn, o anão caiu. O anão que vinha enfrentando o vampiro de perto, mostrando todas as suas habilidades como um aventureiro experiente, havia caído. Bjorn então teve que assumir o papel de tanque naquele momento. Bjorn tomou a frente. A luta estava frenética. O Duque Vampiro não dava tempo de nossos protagonistas descansarem. A situação acabava de ficar ainda pior. Bjorn estava no seu limite, e comparado com os outros ele não podia fazer muita coisa. Afinal, o único que não possuía uma essência era ele. Era impossível deter o inimigo sem o anão. Bjorn então tomou uma decisão difícil e gritou: "Einar, recua. Leve o anão. Eu vou segurar ele aqui." Enquanto Einar colocava o anão sobre seus ombros, Bjorn avançava e absorvia todos os golpes do Duque Vampiro. Bjorn se perguntava quanto tempo ele precisava, e com um passe de mágica como se a maga estivesse lendo seus pensamentos, por telepatia ela disse: "Eu preciso de mais 5 minutos." O corpo de Bjorn sofria em aguentar a tamanha sequência de ataques. Seu braço já estava dormente, e seu escudo quase destruído. Faltava pouco, e ele precisava de mais tempo. Bjorn interrompeu suas preocupações e tomou outra decisão. Ele pegou um frasco de poção em sua cintura, abriu a tampa e tomou. No momento que ele despejou a poção em sua boca, o vampiro avançava em sua direção e perfurou seu corpo. A infinidade de feridas que ele havia acumulado durante a batalha começaram a se curar, e imediatamente a dor agonizante o atingiu. Era como se suas forças estivessem se esvaindo como água. Não queria nada além de descansar, afinal era quase impossível lutar enquanto bebia uma poção. Mas ele não queria morrer naquele local. As garras do vampiro continuavam perfurando seu corpo, mesmo com sua armadura de metal. As garras do monstro atravessavam seu corpo,
Seus nervos, sentindo o perigo da morte, disparavam, enviando sinais de dor agonizante para seu cérebro. A mente de Bjorn ficou em branco, como se estivesse sobrecarregada de sensações, deixando sua sanidade. Ele bebia mais e mais frascos de poções. Todos olhavam sem entender nada, como aquele homem estava de pé, absorvendo todos aqueles golpes. Até mesmo o vampiro parecia surpreso, como se não conseguisse compreender a situação. A dor que Bjorn sentia era absurda, mas ele ainda estava vivo. Ainda estava resistindo aos ataques. A maga, em choque, gritava: "Mas o que ele está fazendo?" Ela havia lido sobre várias estratégias extraordinárias e métodos mirabolantes de como caçar monstros nos labirintos, mas nunca tinha visto nada parecido com aquilo à sua frente. Ele simplesmente se agarrou ao inimigo enquanto consumia poções. O próprio conceito não fazia sentido algum para ela. Ele, que já havia tomado várias poções, sabia muito bem que a dor que acompanhava o ato de beber uma poção podia ser inimaginável, e a sua intensidade aumentava com a gravidade dos ferimentos. Era possível ver uma fumaça que saía do corpo de nosso protagonista. Era a primeira vez que todos presenciavam tal cena. Naquele estado, a morte pelo próprio choque não seria uma surpresa. O nosso protagonista, mesmo em uma situação deplorável, tentava se proteger. Todo ataque que visava seu ponto vital, como a cabeça ou o coração, era de alguma forma bloqueado por movimentos que aparentemente eram aleatórios, claro. Nem todos os ataques foram bloqueados. Naquele instante, a maga olhava como um bárbaro conseguia se mover naquela situação. Aquilo parecia um milagre. Mas ela sabia que não iria durar muito. No entanto, um documento que ela havia lido há não muito tempo atrás dizia que o verdadeiro valor de um bárbaro não era a sua capacidade física, e sim a sua mentalidade. De alguma forma, ela entendeu aquela mensagem. O carregador, que observava a luta de longe junto com a maga, falou com uma voz amedrontada: "Não seria melhor fugir daqui, senhorita?" "Fugir daqui, não temos para onde escapar", dizia a maga. Ele mencionou fuga, mas o que realmente queria fazer era abandonar os companheiros. A maga Rave já teria fugido se pudesse, embora outras pessoas já tivessem dito que o seu coração era mole. Ela não era ingênua o suficiente ao ponto de arriscar sua própria vida por aventureiros que ela mal conhecia. Mas infelizmente naquela situação eles não tinham para onde correr. Só havia uma maneira de sair da fenda derrotando o guardião. Ela então caiu em seus pensamentos. Até o bárbaro que recentemente passou na cerimônia de maioridade está fazendo muito mais do que eu e dando seu melhor nessa situação. E ela, como maga, o que estava fazendo? Quando Bjorn morrer, tudo estará acabado. Ele precisa sobreviver de alguma forma. O mago não era um ser apenas de lançar feitiços. Um dos trabalhos deles era analisar a situação e usar o seu conhecimento em prol do time. Foi então que a maga, analisando, tomou a sua decisão. Tarzi, ajude o anão. Fica com ele para que a Einar volte para o combate. Apesar do seu tom ligeiramente nervoso, Tarzi seguiu as instruções sem nem mesmo pensar. Em vez de observá-lo partir, a maga Rave imediatamente colocou a mão no subespaço de sua mochila e arrancou de lá a essência do gole de corpos. É um grande desperdício de dinheiro, mas não é nada comparado à minha vida. A maga Rave então reuniu um pouco de magia e usou os seguintes feitiços: assistências de alcance e mira automática. Após concluir os encantamentos, ela arremessou o tubo de ensaio com sua mão com toda a força. Nessa hora, a visão de nosso protagonista estava turva. A dor era como se seu corpo estivesse dilacerado e sendo mergulhado em uma salmoura. Ele queria desistir, mas não podia naquele momento. Algo afiado então perfurou sua coxa. Aquilo era uma área onde um ferimento não mataria. Não agora, talvez o vampiro tivesse ficado frustrado em ver a sua presa de pé. Os movimentos do vampiro se tornavam ainda mais ferozes, mas Bjorn ainda não podia descansar. Ele erguia o escudo, agora reduzido em um pedaço de metal retorcido. O escudo foi completamente destroçado, restando apenas a alça em sua mão, deixando-o cair no chão. Bjorn erguia seus braços para proteger sua cabeça no movimento instintivo.
Naquele momento, algo havia atingido sua nuca e se estraçou. Era a essência do golem de Corpus. A dor desapareceu em um instante e vários atributos foram melhorados. Sua visão então clareou. A primeira coisa que Bijon viu foram as garras afiadas do vampiro cortando o ar em sua direção, ficando em seus braços que ainda não protegiam sua cabeça. Inconscientemente, ele se viu imaginando seus braços sendo decepados. Mas o que aconteceu foi completamente diferente. As garras perfuraram sua carne como manteiga. Mas foi só isso. Elas ficaram bloqueadas em seus ossos, incapazes de ir mais fundo. Então Bijon compreendeu. Aquela era realmente a natureza de um poder misterioso. O alívio e o arrependimento imundavam a sua cabeça. Ele havia acabado de absorver a essência do golem de Corpus. Por causa disso, o seu plano de desenvolvimento de personagem teria que ser totalmente revisado. Mas com uma perspectiva mais imediatista, aquilo era maravilhoso. As suas chances de sobreviver acabaram de aumentar. Como o pobre mandador havia desaparecido por um breve momento, nada mais o impedir de se mover livremente. Talvez achando estranho a vitalidade de sua presa, o vampiro avançava com uma fúria redobrada. O corpo de Bijon se movia por instinto para se esquivar, mas o que acontecia em seguida não foi diferente. Para ser sincero, algo como superar repetidamente um monstro de rank 5 era impossível. A única diferença era que o escudo de carne, antes indefeso, agora podia se levantar e se mover. As garras cortavam sua carne. A poção que nosso protagonista havia engolido preventivamente já havia sido digerida. A maga, que até então havia se mantido em segurança, percebeu que sua vida estava em perigo e decidiu agir. Então outro frasco de vidro voou pelo ar, derramando seu conteúdo sobre o corpo de Bijone. Ele se regenerava rapidamente devido ao efeito de regeneração altíssima da poção. Só pela dor que ele sentia, ele sabia que os efeitos dessa poção eram muito melhores do que as outras. Seus ferimentos realmente estavam se fechando muito mais rápido. Bijone então tomou a iniciativa e avançava contra o oponente. Que importância tinha se sua carne tivesse deslacerada ou seus músculos estivessem rasgados? Tudo se recuperaria em alguns segundos, graças às poções. Bijone gritava alto o suficiente para abafar os gritos do vampiro e se lançava para um combate brutal. Não havia outra escolha. Sua massa estava longe e seu escudo parecia uma sucata. Bijone se agarrou ao Duque Vampiro, suportando todos os golpes. Uma fumaça emanava de cada ponto onde sua carne o tocava. Era impossível dizer com certeza se a fumaça vinha do ácido de seu sangue entrando em contato com o vampiro ou se era apenas a poção curando seu corpo. Nessa hora nada mais importava. Mesmo em meio àquela confusão, outros e mais outros frascos de poções voavam e se espatifavam entre ele e o vampiro, enquanto a poção se espalhava sobre eles. O vampiro, ainda imóvel, gritava, arremessando para longe o nosso protagonista. A diferença absurda de força era evidente. Em seu estado atual, Bijone tinha certeza de que poderia sobreviver alguns minutos contra aquela criatura, até Einar voltar ao campo de batalha gritando. A chegada de Einar era uma ótima notícia. Bijone assumiu o papel de tanque principal novamente, engolindo poções sem parar, e sempre que surgia algo perigoso, Einar contra-atacava com sua espada, dando mais tempo para o nosso protagonista recuperar o fôlego. As coisas pareciam estar ficando muito bem. O anão, com seus ferimentos curados pela poção, se juntou novamente à batalha. Até mesmo o carregador se aproximou, dando suporte. Aparentemente o papel de tanque principal continuaria com o Bijone porque ele estava desempenhando um papel fenomenal. Todos realmente acreditavam de que aquela era a melhor formação. Enquanto os quatro enfrentavam o vampiro, o ponto de virada finalmente havia chegado. A maga então deu a mensagem. Ela havia recuperado sua mana e estava conjurando a habilidade Esfera Solar junto com o aprimoramento. Tudo estava quase pronto. Em outras palavras, era hora de acabar com aquela luta cansativa e sair dali. No instante em que ouviu a confirmação por parte da maga, Bijone gritou: "Ah não, agora uma ordem direta, sem nenhuma ressalva, muito menos uma explicação." No entanto, o anão executou a ordem imediatamente e sem questionar.
Foi então que um brilho azul emanou de seu martelo e faíscas começaram a criptar. O anão então conjurou a habilidade Relâmpago, a habilidade de um monstro de rank 7. O efeito permitiu uma forte corrente elétrica em seu corpo. O anão erguia o martelo bem alto, como se fosse um esforço levantá-lo. "É melhor se afastar", dizia ele. Após aquele breve aviso, o anão balançou o martelo ao ar, com toda a sua força. A habilidade Expulsão, o efeito era liberar qualquer energia adquirida por meio de outras habilidades. Foi então que uma explosão foi ouvida. O raio que saía do martelo explodiu feito um canhão no vampiro. Não havia crateras no chão, nem membros de alvos decepados, nem nada do tipo. Mas o Duque Vampiro Cambormir entrou em um estado de atordoamento. Desde o início, a chave para aquele combo não era a força bruta. O anão que havia deixado o Duque Vampiro atordoado se virou e fez o sinal gritando para a maga. Raven agora, felizmente o sinal foi entendido claramente, e uma luz forte se condensou, cerca de 200 metros de distância deles. Bijone rapidamente pegou o item que ele havia escondido até aquele momento em sua bota, um pequeno frasco, a lágrima da deusa. Mesmo em meio a tantas crises, ele havia guardado para aquele momento exato. Ele correu em direção ao monstro, desferiu um gancho de direita com toda a sua força, fechando sua mandíbula, ouvindo o som de algo se partindo, e logo um brilho irrompeu a boca da criatura, assim que o frasco foi destruído. A habilidade abençoada foi ativada. O feitiço fazia que todas as resistências Duque Vampiro estivessem temporariamente seladas, dentro de uma área específica. Sangue jorrava da boca do vampiro como se fosse uma fonte. Ele poderia parecer bem por fora, mas por dentro estava sendo destruído. No momento em que Bijone se virou para correr, uma esfera ofuscante pairava no céu escuro. Era tarde demais. A maga Riven até tentou avisar, mas não tinha forças. Para gritar, ela havia lançado um ataque de 6º rank esfera solar. A explosão engoliu tudo, acertando em cheio nosso protagonista e o Duque Vampiro. Várias mensagens do sistema então apareceram. Duque Vampiro Cambormir conjurou a habilidade Troca de Dano. Um som agudo ecoava em sua mente. Um zumbido forte o impedia de escutar seus companheiros. Será que eles haviam conseguido e por que estava tão quieto? Assim que abriu seus olhos, via um céu escuro sobre ele. Quando abriu a boca, um gemido escapou de sua garganta seca. Ele decidiu se concentrar apenas nos aspectos positivos, tanto quanto possível. O feitiço Esfera Solar era uma combinação de atributos, fogo e sagrado. E se a maga tivesse lançado somente uma bola de fogo, ele teria morrido. Então ele se questionou. Por que ele não havia sido curado até agora? Será que eles não estão me vendo? Bijone se apoiou no chão com as mãos molhadas de sangue e se virou. A primeira coisa que viu foi o maldito vampiro. Droga, por que ele está vivo? Claro, o vampiro também estava exausto. Seus 2 braços haviam sumido, e os ossos eram visíveis por meio da parte superior de seu peito que estava exposta. Ele nem parecia estar mais consciente, mas o poder de regeneração do Duque Vampiro era muito aumentado pelo efeito da habilidade imortal. Mesmo naquele momento, seus ferimentos estavam se curando numa velocidade absurda. Como a sua regeneração era proporcional à vida perdida, não demoraria muito até que um enorme ferimento em seu peito se fechasse e seus braços arrancados voltassem a crescer. Bijone olhou ao redor e viu todos os seus companheiros caídos, o anão, a Iná e até mesmo o carregador. Por algum motivo, até mesmo a maga que estava escondida bem longe dali, conjurando sua habilidade, parecia estar na mesma situação, porque todos haviam desmaiado de repente. Todos os tipos de perguntas surgiam em sua mente. A situação ainda não fazia sentido, mas uma coisa estava muito clara. Ele precisava se livrar daquele chefe antes que ele recuperasse os sentidos. Não havia outra escolha naquele momento. Ele esmurrava o peito do vampiro com toda a força. Mesmo que seu cérebro fosse destruído, aqueles seres podiam reviver. Enquanto seus corações estivessem intactos, Bijor não tinha armas ou qualquer outro equipamento para usar contra o monstro. Sua única arma era seus punhos,
Foi então que ele se lembrou da habilidade. Com sua mão pressionada sobre o peito do vampiro, ele gritava: "Explosão, explosão de carne." Aquilo explodiu sua mão. Não havia causado nenhum dano significativo no vampiro. O ácido misturado com sangue foi o suficiente para abrir um pequeno buraco no peito do monstro. Vendo que apenas um ataque não faria efeito, ele continuou gritando: "Explosão de carne, explosão de carne." Suas mãos estavam completamente dormentes, talvez por causa do aumento da densidade óssea. Seus ossos ainda estavam intactos, e apenas a carne havia desaparecido. Bijor continuava gritando a habilidade: "Explosão de carne, explosão de carne, explosão de carne." A dor ultrapassava todos os limites, atingindo novos patamares. De agonia, parecia que ele iria morrer. Uma mensagem então do sistema apareceu: "Aviso, o personagem tem menos de 1% de vida. Se não tratado, poderá morrer." Ele não parava. Se havia alguma chance de sobreviver, aquele era o caminho. No momento em que ele explodiu sua carne mais uma vez, outro aviso do sistema apareceu. A vida do personagem atingiu 0%. Ele então sentiu algo diferente em seu corpo. Era uma sensação estranha. Era uma contagem regressiva que havia começado. Isso chamavam de reflexão final. Bijor usava a habilidade mais uma vez. Então o peito do vampiro se abriu. Ele não tinha mais carne em seus braços. Naquele momento, o sistema mostrou uma nova mensagem. O nível do personagem havia aumentado. O poder espiritual também havia subido. O número máximo de essências havia sido elevado em mais 1. O corpo do vampiro se dissolvia em partículas de luz. Ele havia subido de nível, mas aquilo não deixou feliz. Dungeon Stone não era um jogo bondoso, suficiente de restaurar sua vida após subir de nível. Conforme o tempo passava, seus olhos se fechavam lentamente. No jogo havia uma pequena chance, 33% da essência do guardião ser derrubada. Uma chance mesmo que muito baixa poderia salvar sua vida. Não adiantava pensar sobre isso. Bjorn sorria como se afastasse seus arrependimentos. Ele havia lutado até o último suspiro. Ele simplesmente não teve sorte. Talvez fosse o fim que ele merecesse. Bjorn então fechou seus olhos. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.